Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e idealizador do Atualiza Vet, o congresso online de atualização veterinária em pequenos animais. E agora você vai assistir a palestra do Dr. Marco Antônio Giuso sobre odontologia veterinária sem anestesia. É possível? Marco Antônio Giuso possui graduação em Medicina Veterinária em 88 e Odontologia em 99, ambas pela Universidade de São Paulo, contratado como professor em 1990 pela disciplina de Técnica Cirúrgica e Patologia Clínica pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, é professor livre-docente com pós-graduação pela Universidade de São Paulo, com tese de doutorado realizada na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, diplomado pelo Colégio Americano de Odontologia Veterinária nos Estados Unidos, e é palestrante e coach em comportamento empresarial, motivação de equipes, liderança e empreendedorismo. Possui pós-graduação em MBA em marketing pela FIA, na USP. Então tem uma ótima palestra. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Atualiza Vet, esse congresso que está revolucionando a forma de apresentação na medicina veterinária das palestras. Bem, nós já falamos aí numa outra aula de crise e agora completamente diferente, a minha outra área, né? Que é a área de odontologia, a parte mais técnica. E está havendo uma celeuma aí, polêmica, isso não é só no Brasil, isso está acontecendo especialmente nos Estados Unidos, com odontologia veterinária sem anestesia. Será que isso é possível? Será que isso não é possível? Bem, se precisar da gente, está aí o meu telefone, né, o meu pessoal, só tenho esse, e o meu e-mail. Eu sou o Marco Antônio Giuso, professor da Universidade de São Paulo, no Laboratório de Odontologia Comparada. Será um prazer receber vocês aqui, se precisarem fazer uma visita. Nós temos o nosso site de odontologia. Nós temos esse laboratório desde 1990, quando nós fazemos pesquisas integradas, já saíram dezenas de teses. Tem bastante coisa aí, se vocês olharem do lado esquerdo da tela, estágios, download, iniciação científica, projetos de pesquisa e assim por diante, tá? E muitas videoaulas, se vocês olharem lá, tem bastante videoaulas que nós gravamos para quem gosta de odontologia, tem no YouTube também. Lembre que nós temos a ABOV, que foi fundada em 2002, a Associação Brasileira de Odontologia Veterinária. Bom, vamos lá. Anestesia para odontologia. Muita gente anda falando que não precisa. Eu entendo por que disso, porque muitas pessoas têm medo da anestesia. Seja veterinário, seja o proprietário. Mas vamos ser sinceros, estamos no século XXI, os anestesistas são maravilhosos. Eu confiaria que muitos veterinários que fazem anestesia anestesiassem a mim. Eu deixaria, porque eu sei que eles são bons. A chance de acontecer alguma coisa no animal rígido, ou como se diz naquele ASA, né? ASA 2, 3, é muito difícil desde que a pessoa saiba o que está fazendo, com os equipamentos corretos, com a monitorização correta. Gente, eu faço odontologia há 20, quase 30 anos. A chance de acontecer alguma coisa é pequena. Existe? Claro que existe, mas é muito pequena. Será que dá para fazer anestesia ou odontologia sem anestesia? Veja, odontologia tem 3 grandes áreas: pequenos animais, cavalos e selvagens. Tá? Eu vou falar na área de pequenos animais, não vou falar nas outras 2 áreas, que é bem distinto. Tá? Todas essas áreas têm várias matérias, várias abordagens, e tudo isso incluindo nos procedimentos que nós fazemos na boca dos animais. Entre eles, o mais comum é a sondagem. Vocês estão vendo aqui uma sondagem do sulco periodontal. Esse sulco normalmente mede 2 milímetros, vai de 1 a 4. Será que dá para fazer isso? Vamos ver um vídeo. Vocês estão vendo um vídeo aqui de uma sondagem. É uma sondagem com animal anestesiado. Vocês estão vendo aqui o tubinho de agulha, né, que a gente coloca como abre-boca, porque bem anestesiado não tem o problema dele morder. Você, evidentemente. Gente, para fazer um exame minucioso, inclusive, olha aqui, na face vestibular e palatina, na parte interna aqui, que o pessoal fala interno, né? Na verdade é medial, ou palatino, ou lingual. Gente, não dá para fazer isso com o animal acordado. Eventualmente, num dente ou outro, numa face vestibular, né, mais lateralizada, de um dente canino, de um animal muito dócil, você consegue de 1 ou 2 dentes. Como é que eu vou detectar detalhes de lesões num animal desse? Impossível. Quando eu tenho um animal assim,
eu acho que nem aqueles que pregam odontologia sem anestesia, limpeza de tártaro, acho que nem eles fariam um caso desse. Eu acho que eles têm pelo menos esse mínimo de bom senso de encaminhar para um veterinário que faz anestesia ou um especialista, né? Porque a doença periodontal vai destruindo o ligamento periodontal, o osso, e aí começa a ficar impossível fazer uma limpeza muito superficial, tá? Casos assim, você imagina que seja fácil de fazer, porque tem muito pouco ou nada, tá? Mas lembre que o tratamento da doença periodontal, que não é limpeza de tártaro, consiste em raspar com ultrassom ou manualmente todos os dentes em todas as faces. E depois se faz o aplanamento radicular para deixar a superfície lisa. O que muito veterinário ou leigo está se esquecendo é isso, que esse aplanamento demora muito tempo para se fazer num único dente, para deixar ele muito liso. Isso significa que sem anestesia é impossível, na verdade, é cometer uma negligência, porque você vai negligenciar áreas que não foram abordadas e vai cometer imperícia, porque pode causar lesão nesse animal. Depois tem que fazer polimento dental. Gente, presta atenção, você que já faz odonto já sabe disso. Se você vai fazer uma limpeza de tártaro sem polimento, nem faça. É perda de tempo, é enganar o cliente. Aliás, se o cliente souber que você fez uma limpeza de tártaro sem polimento e descobrir que o dentista dele, humano, que não foi feito polimento, ele vai arguir com você. E você pode, inclusive, arguir com o seu veterinário. Por que o senhor não fez o polimento? Isso é a maneira correta. Então não dá para fazer. Vocês vão ver daqui a pouco. Muitas vezes precisa se extrair dentes. Eu não quero extrair dente, mas precisa muitas vezes. Como é que eu vou extrair dente quando eu percebo o animal sem anestesia? Isso tudo visa a remoção completa da placa e do cálculo, tornar a superfície mais lisa, diminuir a deposição de placa bacteriana no futuro, por isso que o polimento é fundamental, e facilitar o controle de placa, escovação, limpeza do próprio proprietário em casa. Gente, vamos argumentar. Se fosse a sua boca, você não gostaria que fosse feito assim? Se fosse do seu animal, você não gostaria que fosse feito assim? Você provavelmente faz assim. Como é que vai fazer sem anestesia? É impossível. Como é que nós vamos fazer ultrassom, passar o ultrassom? Não dói muito o ultrassom, mas incomoda. Eu sou dentista humano e veterinário. Eu me formei na odontologia. Eu fazia isso em gente, ainda faço eventualmente, mas as pessoas diziam, está doendo, está me incomodando. Se está doendo, se está incomodando pessoas, isso também vai acontecer no animal. E ele vai ficar incomodado, ele vai se irritar, ele pode morder o seu dedo, ele pode se ferir, ele pode quebrar o equipamento, ele vai ficar estressado, ele vai ficar predisposto para uma próxima vez a não ir nem para o consultório, porque isso incomoda o animal, faz barulho. Ah, mas eu uso na mão. Na mão demora mais e você não consegue limpar tudo, muito menos com o animal acordado. Gente, desculpa, mas não tem como. Eu faço isso há 30 anos. Ah, mas eu faço com curetas. Gente, cureta machuca. Cureta pode cortar a gengiva, o lábio, a língua, pode machucar até os olhos do animal, pode machucar a você mesmo que está fazendo o procedimento. É impossível você fazer isso numa profundidade de bolsa. Quando tem bolsa, você não consegue ir lá dentro. No final, você tem aí o polimento. Como é que eu vou fazer esse polimento com esse animal acordado sem estar anestesiado? E a anestesia não é sedação, hein? É anestesia, não sedação. Porque nem com sedação você consegue fazer isso. Na face lingual, com a língua mexendo, com ele abrindo a boca. Gente, não dá, é impossível, tá? Como é que eu vou fazer radiografia intraoral? Olha o tempo que leva para colocar um filme na boca do animal, com ele anestesiado. Isso aqui no LOC, Laboratório de Odontologia Comparada, eu estou mostrando aí um procedimento, deve ser eu ou algum dos nossos pós-graduandos. Como é que eu vou fazer isso? O animal estático, parado, posicionar essa radiografia e o feixe de radiação. Como que eu vou conseguir fazer isso com o animal acordado? Isso é muito raro.
Eu tenho que medir, eu tenho que fazer medições da técnica, porque o dente tem, olha aqui, são 2 ângulos, e isso vai distorcer a imagem. Então eu tenho que achar a bissetriz, o ângulo bissetor. Imagina se esse animal estivesse acordado, como é que eu conseguiria fazer isso? E aí você vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes até ficar bom? E aí o que vai acontecer até ficar bom? Você vai fazer muita radiação, tanto na equipe, quanto no próprio animal. Gente, infelizmente não tem como, né? Porque você só consegue ver alguns detalhes com radiografia intraoral, dentro da boca, tá? Extração de dente, nem pensar em fazer sem anestesia. Aí me falam sobre fazer anestesia regional ou local, como se faz em seres humanos. Ótimo, é possível, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Como é que eu vou enfiar uma agulha nesse forame infraorbitário? Como é que eu vou fazer a introdução de uma agulha pterygo-palatina, nessa aqui na direita, ou no forame palatino caudal? Impossível fazer isso no animal acordado. Olha, acreditem se quiserem, é impossível, mas já vi gente que fez, tem relatos de caso, inclusive me ligaram, dizendo que estavam extraindo o dente de um animal, um canino, de um pastor alemão, isso não é uma vez só não, são várias. E quebraram o dente, não conseguiam, e aí eu falei, olha, quando quebra o dente na extração, vai ter que fazer um retalho, abrir um retalho. Vocês vão ver daqui a pouco aí, fazer uma abertura de gengiva, de osso, e falar, não, isso o animal não vai deixar. Eu falei, como assim o animal não vai deixar? Porque nós estamos fazendo anestesia regional, local. Eu falei, meu Deus do céu, para tudo, leva para um veterinário especialista, porque vai precisar fazer anestesia geral, e aí pode se complementar com uma anestesia regional ou local. Mas, gente, não dá para fazer isso com anestesia local, impossível. Fazer retalho, como vocês estão vendo aqui, de abrir a gengiva, cortar o dente ao meio, tá? Não dá, impossível. Tudo bem? Dente de leite também, animal filhote, né, que tem que extrair dente, até os 7 meses, se você não extraiu, se os dentes estiverem em conjunto na boca, né, o tanto permanente, como vocês estão vendo aqui à direita, quanto de leite, no mesmo lugar, com 7 meses de idade, 8 meses de idade, precisa anestesiar geral e extrair o dente. Os dentes são muito finos. Se você fizer isso com anestesia local apenas e com o animal se mexendo, impossível, tá? Lesão de reabsorção dentária dos gatos. Vocês sabiam que mais de 60%, vamos ser bonzinho, mais de metade dos gatos tem lesão dentária. Parece uma cárie, não é cárie, e destrói o dente. Você só vai conseguir detectar isso com um bom exame minucioso e com radiografia. Não tem como você detectar sem as radiografias, tá? Intraoral. Fratura de dente. Isso aqui, claro que ninguém vai querer fazer o tratamento de canal sem uma anestesia geral, tá? Mas as pessoas às vezes querem cometer algumas coisas e, infelizmente, dente quebrado passa desapercebido, às vezes, pelo proprietário, pelo próprio veterinário. Olha, aproveitando a ocasião, dente quebrado, seja gravemente quebrado, ou seja uma pequena pontinha, precisa ser tratado, porque senão a bactéria entra e causa exatamente a pulpite, e essa pulpite pode espalhar pelo corpo através de bacteremia, anacorese e causar até septicemia. Pessoas morrem por conta de pulpite, animais morrem por conta de pulpite, tá? Aí se faz tratamento endodôntico, tratamento de canal, vocês estão vendo aqui um tratamento já feito. Introduz-se as limas endodônticas, que são feitas para animais, são mais compridas e mais grossas, e depois se faz a obturação. Vocês estão vendo do lado esquerdo aqui uma obturação de um animal feito por um dentista humano que não sabe odontologia de animais, e obturou desta forma iatrogenia isto. Veio esse animal para mim, lá direito vocês veem uma radiografia de um dente canino, e onde eu fiz a obturação. Compare essa obturação com essa. Essa não foi feita, inclusive. Vocês estão olhando aqui, não é falha, é porque esse animal estava sofrendo uma colocação de prótese. Então nós fazemos uma restauração temporária para depois colocarmos uma prótese com pino. Mas olhem como agora está obturado e antes não estava obturado. Tá? Dentista não pode fazer em animais porque eles não sabem a anatomia, assim por diante, tá? Depois se faz a aplicação de resinas para que você feche o dente. Tudo isso muito minucioso, lógico, precisa anestesia geral. E às vezes a gente faz a colocação de prótese. E, gente, nós fazemos prótese. A minha tese de livre docência foi em prótese.
Dezenas e dezenas de próteses nós fazemos aqui no LOC por ano. E se faz 1, 2, 3, 4 vezes anestesia no mesmo animal, às vezes, para fazer, conforme o caso. Às vezes tem que fazer 3, 4, 5, 6 dentes. É impossível. Nós temos até uma tese aqui no LOC em onças, em animais silvestres com próteses. E não tem como não fugir da anestesia, tá? Eventualmente, dentes com luxação, você precisa colocar no lugar. Ortodontia, você precisa colocar aparelhos ortodônticos, precisa fazer, evidentemente, anestesia, tá? Fratura de mandíbula e maxila, ninguém pensará em não fazer alguma coisa com anestesia, né? Fazendo a colocação de resina, vocês estão vendo a resina sendo colocada aqui. Claro que precisa anestesiar esse animal para se colocar esta resina. Vocês estão vendo uma fratura bilateral aqui na mandíbula, tá? Na altura dos premolares, e agora a colocação da resina. Um método muito simples, fácil, baratíssimo, tá? Fenda palatina, também, lógico, tem que fazer anestesia. E nós fazemos, por que estou mostrando isso? Porque nós fazemos isso em animais jovens, de 3, 4, 5 meses. Gente sem problema nenhum. Desde que haja um anestesista que faça bem feito, ou um veterinário que entenda muito de anestesia, qual o problema? Tá? Câncer de boca, neoplasias benignas, também leva 1, 2, 3 horas, conforme o tamanho da lesão, e exige-se anestesia geral. Tá? Aqui vocês estão vendo um outro aparelho ortodôntico, né? Colocação desse aparelho. Não tem como não fazer anestesia, e nós, inclusive, fazemos algumas para fazer ajustes desses dentes. Tudo bem? Olha, gente, é impossível, na minha opinião, de quase 30 anos, fazer uma boa odontologia sem anestesia geral. Fazer odontologia parca e mal feita é normal, você consegue. Você fazer uma limpezinha e tirar um pouquinho do tártaro, você consegue. Tirar subgengival, impossível. Aliás, mesmo com anestesia geral, não é fácil. Mesmo com anestesia local em seres humanos, porque eu já fiz muita raspagem em ser humano, dói e machuca, porque às vezes o dente é muito sensível. Não é que o procedimento é extremamente dolorido, o dente é muito sensível. Os animais também têm, eventualmente, dentes sensíveis dessa maneira. E o incômodo de estar com a boca aberta, porque demora. Você perde, às vezes, meia hora para raspar 1 ou 2 dentes. Meia hora para 1 ou 2 dentes. Você imagina uma boca toda de um animal. Então não dá. Não dá. Infelizmente não dá. Na minha opinião, é imperícia, imprudência ou negligência fazer odontologia sem anestesia. Tudo bem? Obrigado por me escutar nesse evento da Atualiza Vet. Se precisar, está aí, nosso site, nosso e-mail. Visite a gente aqui na Universidade de São Paulo. É uma universidade pública de portas abertas para que você possa nos visitar, inclusive aqui no LOC, Laboratório de Odontologia Comparada. Foi um prazer falar com vocês. Nos vemos por aí numa próxima oportunidade. Até lá!